vem aí.
Boa noite a todos. Como é ao vivo o programa, a gente iniciou sem o áudio, agora estamos com áudio. E hoje à noite a gente vai estar com um convidado especial aqui, Francisco Hudson, ex-árbitro profissional. Ele vai estar contando da história da arbitragem, assim, um pouco da história do Campeonato Rondoniense anterior, quando era amador, e depois quando se tornou profissional. A gente vai estar falando aqui também dos resultados dos jogos que teve esse final de semana do Campeonato Rondoniense. A gente vai estar falando aqui do jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro e mais alguns assuntos aqui do esporte municipal, estadual e a nível nacional. Boa noite, Francisco Hudson. Boa noite, Anderson. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite a todos que nos assistem através da internet. E é um prazer mais uma vez estar aqui com você, participando do programa e falando um pouco da história do futebol de Rondônia. A gente vai viajar um pouco no tempo no futebol de Rondônia, quando era amador e agora que já é profissional. Certo. Então, Francisco Hudson, pode chamar Francisco Hudson ou Hudson, como você prefere? Francisco Hudson. Então, a gente conversando fora aqui do estúdio, a gente trocou já uma ideia sobre a arbitragem, sobre o Campeonato Rondoniense anterior, quando não era profissional, e a gente comentou muitos assuntos importantes. Qual a relevância de hoje depois que se tornou profissional? Qual foi as mudanças que teve? E a gente vai estar hoje debatendo aqui. Vou te fazer algumas perguntas, o que você achar que é relevante para estar passando, porque tem muitas pessoas que acompanham hoje o futebol rondoniense, só que não tem conhecimento da história desde quando começou. E você vai estar hoje aqui como conhecedor e é uma pessoa que começou até mesmo antes, quando era amador. Você tem um conhecimento amplo para estar passando para hoje, quem está acompanhando o Campeonato Rondoniense, para saber como surgiu, como que foi, como que era antes, entendeu? O que melhorou depois que se tornou profissional, qual foi a importância até mesmo do atual presidente hoje, né, presidente da federação, né? Você vai estar falando para a gente aqui e apresentando um pouco do seu conhecimento. Pode ficar à vontade. Ok, Anderson, eu quero falar um pouco, para nós entrarmos no futebol profissional mesmo, nós temos que começar um pouco lá atrás e falar um pouco da minha experiência como árbitro de futebol no estado de Rondônia. Eu comecei a apitar futebol muito cedo. Eu me filiei à Federação de Futebol do Estado de Rondônia com a média de 16 anos. Eu era de menor ainda quando eu comecei a ir para o futebol de Rondônia, na época amador, na década de 82, mais ou menos. Eu comecei a ir na federação. E na época que eu fui, o presidente da federação era o seu Odete, né? Ele que era o presidente da federação, e a federação amadora. Ele fazia os campeonatos municipais de Porto Velho e também, como era o representante da CBF na época, fazia os estaduais amador na época, né? Certo. Deixa eu te fazer a pergunta, que eu acho que é essencial para o nosso debate bola hoje aqui. Como foi o seu começo? Como que surgiu uma ideia de você ser árbitro? Porque você não tinha, não sei se você tinha ou tinha, às vezes você já tinha a intenção de ser um árbitro profissional, mas quando você começou, como foi a ideia? Eu vou começar a apitar ali uns campeonatos ali e tal, e se dá certo eu vou dar continuidade, como foi? Ou você já tinha a intenção de começar e ser um árbitro de referência, igual você foi todo o tempo que você teve à frente da arbitragem rondoniense? Não, Anderson, eu nunca pensei em ser árbitro profissional. Eu, com 16 anos, eu comecei a apitar jogos de adulto muito cedo, com 15 anos, 14 anos, eu já estava dentro dos campos de futebol nos campeonatos de Vaza, em Porto Velho, que na época era muito forte. E aí, você imagina, um menino apitando jogo de adulto nos campeonatos vazianos em Porto Velho. E aí me viram lá, dois amigos que eram árbitros da federação amadora de futebol, eles me viram e me convidaram para ir para a federação, viram algum potencial em mim.
E aí então aceitei o convite deles e comecei a frequentar a antiga Federação Amadora na presidência do seu Odete, né? E foram muitos anos ali junto com eles, com os grandes árbitros que existiam na época do estado de Rondônia, como Agostinho Leandro de Carvalho, Antônio Carlos Bicho, Lorival Domingo Lopes, o Francisco Luiz, Elifas Fernandes, Floriano Vieira. Eram grandes árbitros que eram do quadro nacional, mas que também eram do quadro nacional, mas não atuavam em campeonatos nacionais. Era só para dizer que tinha o escudo da CBF, porque na época tinha apenas uma competição na Amazônia que englobava as federações amadoras, que era Roraima, Amapá, Rio Branco do Acre e Rondônia, e não me lembro bem agora a outra federação amadora, que o Amazonas já era profissional. Então eles faziam um campeonato, se eu não me engano, de 4 em 4 anos, que nem uma Copa do Mundo, juntavam o campeão e o vice-campeão de cada estado, estado não, que na época era Distrito Federal, juntava os campeões dos distritos federais e fazia um torneio, né? E ali se sagrava o campeão da Amazônia, né? Então nessa competição é que os árbitros que eram do quadro nacional, da antiga Cobraf, que tinham o prazer de trabalhar nessa competição, a única competição a nível nacional que os árbitros de Rondônia trabalhavam. Porque no mais não saíam de Rondônia, não iam apitar campeonato brasileiro, na época não tinha Copa do Brasil, né? Os outros campeonatos Série A, Série B, Série C não trabalhavam, era só os árbitros São Paulo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, e os de Rondônia não saíam mesmo, era só essa competição que eles trabalhavam. Certo. Quando você começou, logo o seu começo, depois que o pessoal viram você apitando e levou você para participar de campeonatos, igual você falou aí, quando você começou, existia quantas equipes e qual que era, na época, quando você começou e durante o tempo, qual que eram as equipes que mais destacavam? A equipe da capital, do interior, como que é? Porque se não me engano, Ji-Paraná é a equipe que tem mais títulos do Campeonato Rondoniense, né? Mas logo no começo, quando você iniciou, que você saiu dos campinhos igual você falou, que começou a apitar e depois te levaram e você começou a apitar jogos de expressão, qual que eram as equipes dessa época que se destacavam, se era capital, se era no interior, e o que você tem que falar um pouco da história de Ji-Paraná, que é uma equipe que, se não me engano, acho que tem 11 o maior campeão títulos, estadual. O maior campeão estadual. A minha trajetória, ela começou muito cedo, né, no futebol amador de Porto Velho, mas eu não tive o prazer de trabalhar com as grandes equipes de Porto Velho, vamos falar assim, que Porto Velho era onde tinha os maiores clubes de Rondônia, do Distrito Federal de Rondônia, né? Existiam grandes clubes no estado, em Ji-Paraná já tinha o Veracruz, tinha em Vilhena também, mas ainda era, que nem eu falei, campeonato amador. Então Porto Velho que mandava no futebol de Rondônia, com os grandes clubes que eu estou falando, era Flamengo, era Ferroviário, Motoclube, Ipiranga, Botafogo, grandes equipes. Então quando eu comecei, nessa época, eu era muito novo, então o que eu fazia? Eu só ajudava os árbitros, mas nesse ajudar eu fui aprendendo com os grandes árbitros. Eu esqueci de citar um nome aqui que para mim foi uma referência muito grande, o Oswaldo de Souza. Ele era um árbitro excelente. Então eu tive grandes professores, todos esses que eu citei foram meus professores, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, ajudando eles no vestiário, no esfria-sol, que era 1h da tarde, quando tinha o jogo de fundo principal, Ferroviário e Moto, Ferroviário e Flamengo, Motoclube Flamengo. Então a gente ia trabalhar nos jogos fria-sol, que se chamava, começava 1h da tarde e 3h encerrava para dar início ao campeonato, aos jogos principais. Então eu ia assim. Agora, só que aconteceu que eu fui tendo um tempo de aprendizado e quando terminou o campeonato amador, que o deputado Heitor Costa ganhou a eleição para presidente da federação em 1990,
Então ele veio com umas ideias novas para profissionalizar o futebol, né? Com essas ideias, o que aconteceu? Afastou todas as equipes de futebol de Porto Velho e algumas do interior também, porque as equipes de futebol não queriam responsabilidade profissional, porque quando passa a ser profissional é um outro nível, né? E aí as equipes elegeram o deputado Heitor Costa, porque quem elege é o presidente da federação, são as equipes, e as equipes de Porto Velho, todas elas filiadas à federação, elegeram o deputado Heitor Costa, mas deixaram ele sozinho. Porque se você vê, o primeiro campeonato profissional em Rondônia foi em 91, e só participou uma equipe de Porto Velho. As outras todas pediram afastamento. E as demais foram todas do interior. Então agora o campeonato tornou-se forte no estado, mas no interior, e Porto Velho ficou apenas com uma equipe. E aí o que eu quero destacar nisso tudo aí, é que aí eu já com uma idade já ali por volta de 23, 24 anos, eu já era um veterano na arbitragem, porque eu comecei muito cedo. E aí o que me ajudou muito é que os árbitros antigos, que eles foram parando, tipo Agostinho Leandro de Carvalho, Antônio Carlos Bicho, Floriano Vieira, Elifas Fernandes, Francisco Luiz, Oswaldo de Souza. Então todos eles pararam. E aí veio a nova safra, que começou comigo, ficando apenas o becão da antiga safra, nossa referência. Certo. Essa época que você viveu, entendeu? Essa época que você viveu, você deve ter muita história e você tem um conhecimento e passar pra gente, na sua opinião, essa época, entendeu? Que você começou a apitar esses jogos aí e o senhor Heitor, né? Igual você falou, foi indicação, né? Foi eleito. Foi eleito, né? Você acha, na sua opinião, melhorou? Entendeu? Veio melhorando, porque você falou que teve algumas equipes que se afastou. Você acha, no momento, na época, não estou dizendo hoje, mas no momento, você acha que foi bom isso aí para o futebol rondoniense? Olha, eu como árbitro de futebol, como acompanhei essa transição do amador para o profissionalismo, eu como árbitro de futebol melhorou muito mesmo. Não foi pouco não, em tudo melhorou. Porque, que nem eu falei, eu comecei dizendo que nós tínhamos uma competição expressiva, e era uma competição da Amazônia, que unia a Amazônia amadora, Roraima. Quando quando a equipe tornava-se campeão da Amazônia, era uma glória, era carro de bombeiro, a equipe em cima dos carros de bombeiro, era que nem uma seleção brasileira quando era recebida na cidade, que ganhava o título. Eu me lembro quando o Ferroviário foi campeão da Amazônia, o Motoclube, o Rio Branco do Acre. Então era uma coisa linda, mas era apenas uma competição que as equipes participavam, e era só na Amazônia. E depois que o deputado Heitor Costa, e a arbitragem, que nem eu falei, trabalhava apenas ali, naquela competição. E depois que o deputado Heitor Costa assumiu a federação do estado de Rondônia, muita gente, eles não entendem, mas a federação, ela é o quê? Ela é a organizadora da competição. Ela é para organizar a competição, e isso a federação faz muito bem. Ela organiza. As equipes, elas precisam ter estrutura, e foi isso que fez com que as equipes de Porto Velho, principalmente, se pedissem afastamento, porque elas não tinham estrutura para entrar em um campeonato profissional. Apenas o Ferroviário em 91. E aí, quando teve o primeiro campeonato profissional em 91, aí eu comecei a me destacar, porque eu vinha de uma safra ali com os meus amigos, cito alguns que eu vou lembrar agora: Almir Rego, Almir Caetano, José Wilson, e algum Cazuza de Ji-Paraná, Paulo Pereira de Vilhena, Jurandir Lico de Vilhena também. Então esses árbitros foi que começaram a trabalhar nos campeonatos profissionais, porque os antigos todos pararam também, a idade chegou e eles foram parando, e deram então oportunidade para nós. E aí o primeiro campeonato profissional em 91 foi que eu comecei a me destacar. Mas como você perguntou sobre se melhorou muito, porque você vê, hoje nós temos o deputado Heitor Costa, hoje o presidente da federação, ele com
com a amizade que ele tem na CBF, ele conseguiu muitos benefícios para o futebol de Rondônia. Ele conseguiu hoje, nós temos 5 árbitros, se eu não me engano, no quadro nacional, na CBF. Temos, parece-me que 2 árbitros e 3 assistentes. E temos um árbitro na FIFA. Isso é muito gratificante isso, você saber que o estado de Rondônia tem um árbitro na FIFA, tem uma vaga da FIFA. E a menina que é assistente da FIFA, ela completou 100 jogos agora, ela foi homenageada na CBF. Pena que eu não trouxe a fotografia dela sendo homenageada na CBF, mas na próxima oportunidade eu vou trazer. A Márcia Bezerra, filha do Lorival Domingo Lopes, que foi o melhor árbitro da Amazônia, minha referência. Então essa menina, ela completou 100 jogos só na Série A. 100 jogos só na Série A, fora a Série B, Série C, Série D, que ela também trabalha. E nós temos mais o Arnoldo Figarella, que foi um grande árbitro também, já dessa nova safra, tem muitos jogos na Série A também, e esses meninos que estão hoje aí. Então, temos essas vagas, temos esses no quadro nacional, e as equipes de Rondônia também agora, elas podem participar da Copa do Brasil, da Copa Verde. Então, abriu um leque para o futebol de Rondônia. Os árbitros de Rondônia hoje estão trabalhando em todos os campeonatos a níveis nacionais. Os meninos saem na Série B, na Série C, na Série A. Então, abriu muito. E isso tudo deve-se à influência que o presidente da federação tem na CBF. Certo. Deu uma melhoria no contexto geral e o futebol rondonense, ele começou a se destacar a nível nacional, né? Ele cresceu. De Copa do Brasil. Exatamente, e tudo mais. Ele cresceu. Só na época que, quando veio o profissionalismo, quando o Heitor Costa entrou, aí teria que ter toda a organização e algumas equipes não quis assumir essa responsabilidade, de repente por custo ou de repente por tempo, e aí mais as equipes do interior que resolveram participar, né? Para você colocar uma equipe no futebol profissional, Anderson, é muito caro, é muito custo. Então, quando tivemos o primeiro campeonato profissional em 91, o interior abraçou. Por que o interior abraçou? Porque os políticos, das suas cidades, eles ajudavam as equipes do interior, né? Os prefeitos, as prefeituras, os vereadores, os deputados, eles ajudavam as equipes do interior. Então fazia grandes times. Eu ia apitar jogo em Ji-Paraná, em Vilhena, em Jaru. Era lindo de você ver os estádios lotados. E aí a equipe que se destacou mais no estado de Rondônia, depois teve uma baixa e agora melhorou de novo, foi o Ji-Paraná. Porque o Ji-Paraná sempre fez grandes times. Me lembro o primeiro título em 91, de Paraná ganhou dentro de Porto Velho do Ferroviário, né? Ganhou lá, me lembro, 2 gols do Itamar, se eu não me engano, e ganhou do Ferroviário. Aí em 92 ganhou o Ariquemes e parece que em 93 ganhou o Ariquemes de novo. Certo, então, certo. Foram, se eu não me engano, o Ji-Paraná é o maior campeão do estado com 9 títulos. 9 títulos. Hein, Hudson, a gente vai para um intervalo agora. E depois a gente vai estar voltando, vai passar algumas imagens aí da época que você atuava, a gente vai estar passando algumas imagens aí pro pessoal tá vendo aí, acompanhando com a gente. Pela manhã, ao nascer do sol, os módulos fotovoltaicos já iniciam a captação da luz solar, convertem energia fotovoltaica e envia ao inversor. Ele é o aparelho responsável por converter a energia solar fotovoltaica para o padrão de nossa rede elétrica. Após a conversão, a energia segue para o quadro elétrico do imóvel, alimentando todas as tomadas, iluminações da casa e aparelhos eletrônicos, realizando o processo de consumo instantâneo. É importante lembrar que esta energia gerada, que já é consumida pelo uso do imóvel de forma instantânea, não constará na conta de energia. O aplicativo mostrará apenas a produção total do seu sistema, e na conta será mostrado apenas a energia excedente injetada na rede, que foi gerada e não utilizada.
O medidor de energia elétrica de uma casa com o sistema fotovoltaico EcoPower trabalha com um sistema de débito e crédito. Observe na barra laranja que durante o dia seu sistema gera energia constantemente, enquanto a barra azul representa o consumo instantâneo, que é a energia consumida pelo imóvel durante o dia. Note que a energia gerada foi maior que a consumida, fazendo com que a energia excedente seja inserida na rede na forma de crédito. Durante a noite, não há geração devido à ausência do sol, fazendo com que o crédito gerado anteriormente seja consumido. Por isso, projetamos nossos sistemas, buscando um equilíbrio entre a geração e o consumo. Dessa forma, o cliente paga apenas a taxa mínima por utilização da rede, ou caso o consumo seja maior do que a geração. Por outro lado, caso o sistema gere energia a mais, o crédito injetado na rede poderá ser consumido em até 5 anos, ou transferido para outro imóvel de mesma titularidade e conectado na mesma companhia. Com o sistema fotovoltaico EcoPower, além da economia com as contas de energia e a isenção dos aumentos e tarifas, o cliente colabora com o meio ambiente e preservação do planeta. Por isso, o investimento feito em um sistema fotovoltaico EcoPower tem retorno garantido, pois explora a fonte de energia mais limpa e inesgotável, trazendo retorno em um curto ou médio prazo. Escolha a EcoPower. Colabore com o planeta e com o seu bolso. Chegou a hora da retomada. Prepare-se para as oportunidades do mercado com a graduação EAD da Uniaselv. Aqui você tem encontros semanais com tutor exclusivo por turma, o que faz toda a diferença no seu aprendizado. E ainda pode estudar quando e onde quiser, até pelo celular com navegação patrocinada. É EAD com nota máxima no MEC e mensalidades super acessíveis. Inscreva-se já no Uniaselv Léo App ou em uniaselv.com.br. Uniaselv. Vem aí! Primeira Copa Gymbet RO Estadual de Futebol Society. Serão 16 equipes e vagas limitadas. Premiação do primeiro ao terceiro lugar. Primeiro lugar, R$7.000. Segundo lugar, R$3.000. Terceiro lugar, R$1.000. Para maiores informações, entre em contato com o nosso amigo Diogo, gerente da Gymbet RO, pelo telefone 99316-5192. Voltando aqui com o nosso amigo aqui de hoje, nosso convidado Francisco Udes, para a gente dar continuidade. A gente vai estar aqui no Debate Bola com o Anderson, a gente vai estar passando algumas imagens da época que o Francisco Udes atuava como profissional, e ele vai estar falando para a gente dessas fotos, como foi, que campeonato que era. Ele vai estar, durante as fotos passando aí, o vídeo, ele vai estar falando aí para... Bom, Anderson, esse aí foi a chuteira de ouro e o apito de ouro que eu ganhei em 2007 no campeonato profissional, escolhido pela crônica esportiva, pelos atletas e pela diretoria de todos os clubes, né? Tive a honra de ganhar melhor árbitro 2007. Aí com meu amigo Lorivão Domingo Lopes, grande Becão, aí duas feras também do futebol profissional de Rondônia em 92, jogo entre Ariquemes e Porto Velho, ali está o Kika e, se eu não me engano, é o Pablo que está ali com ele, dois atletas, craque de bola do estado de Rondônia. Aqui eu estou com dois auxiliares também que me ajudaram muito nessa trajetória minha no futebol de Rondônia, é o Biraci e o outro rapaz ali, eu não consigo lembrar o nome dele, mas me ajudou muito em muitos jogos, são dois assistentes lá de Porto Velho. É o Bira, grande Bira, Matias, meu amigo Matias, faz muito tempo que eu não vejo Matias. Aqui um jogo da Copa do Brasil de, se eu não me engano, de 2008 ali com professor José Roberto Reit, tive o prazer de trabalhar com ele. Muitos atleticanos não gostam dele, né?
ali ao lado do Almir Bellarmino e do Almir Rego, duas feras também da arbitragem de Rondônia. Aqui foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2007 também, Vasco da Gama, se eu não me engano, esse jogo aí, Vasco, com meu amigo Lorival Domingos, José Wilson, Almir Bellarmino me ajudando ali nesse jogo também. Aí chegando no estádio, que são as feras do quadro nacional, nós tiramos uma foto que tinha que mandar para a CBF, uma foto assim, todos perfilados ali, Almir Bellarmino, Becão, Francisco Hudson, Almir Rego e o outro rapaz ali, eu não consigo me lembrar o nome dele agora, me fugiu, mas foi um grande árbitro também de Rondônia, lá de Porto Velho também. Aqui já é eu ajudando já a arbitragem, né, no campeonato de, se eu não me engano, antes da pandemia, antes de começar a pandemia aqui em Cacoal. Me convidaram para ser coordenador de arbitragem e eu aceitei o convite da federação. Não mais como árbitro, aí passei a ser coordenador de arbitragem da federação. Então, passamos algumas imagens aí do Francisco Hudson atuando, né, alguns jogos importantes, e ele faz parte, na realidade, da história, né, Hudson? Você faz parte da história do futebol de Rondônia, graças a Deus. Atuou em várias competições importantes, entendeu? Até mesmo do lado de árbitro, qual que é o nome do árbitro lá mesmo? José Roberto Reit, né? Arbitrou Copa do Mundo. Isso, tive o prazer de trabalhar em 3 jogos com ele. Então, muito Quero legal. mandar aqui, antes aproveitar a oportunidade aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo aqui, mandar um alô para o Paulo Pereira, para o João Miguel, para a Márcia, né, Macineia, e para o Edson Moura aqui de Cacoal, para o Mauro lá de Vilhena que está nos assistindo. Um abraço a todos. Hein, Hudson, depois, logo em seguida, daqui a alguns minutos, a gente vai estar passando algumas imagens da rodada que teve esse final de semana e os resultados. Para a gente dar continuidade aqui e você concluir nosso debate-bola aqui, das suas experiências que você teve durante essa época aí que você atuou durante o começo, que você começou a atuar como árbitro, igual você falou, bem novo, e depois se tornou árbitro profissional. Você tem alguma experiência, entendeu? Que você tem alguma lembrança de algum jogo que você queira falar aqui que marcou a sua história na arbitragem? Ô Anderson, foram muitas, né, cara? Graças a Deus, passei por muitas experiências boas. Eu tinha uma referência muito grande, que nem eu falei. Eu peguei um pouquinho de cada um dos grandes árbitros que teve em Rondônia. Peguei um pouquinho do Becão, do professor Oswaldo de Souza, do Elifas, do Floriano, que foram meus professores, todos eles. E eu, então, peguei um pouquinho de cada um deles e comecei a copiar um pouquinho de cada um deles. E graças a Deus me tornei um grande árbitro em Rondônia, uma referência para alguns árbitros, né? Porque eu tinha a minha disciplina, meu preparo físico era, graças a Deus, muito bom, me preparava para ser árbitro de futebol. E eu era muito respeitado, tanto pelos jogadores como pelas comissões técnicas. E me lembro, eu vou contar 2 experiências bem rápidas aqui, André. Em 1992, o segundo campeonato profissional, que foi para a final, a equipe de Porto Velho, que foi uma equipe que fizeram em Porto Velho, como não tinha representante em Porto Velho, porque os clubes, que nem eu falei, o único que jogou o campeonato profissional em 91 foi o Ferroviário. Em 92, Porto Velho ficou sem representante, os grandes clubes não quiseram Flamengo, entraram depois em outros campeonatos, mas foram entrando assim esporadicamente, né? Não foi em massa. Então, em 92, fizeram uma equipe chamada Porto Velho, em Porto Velho. E essa equipe foi para a final do campeonato estadual, uma grande equipe, né, contra o Ariquemes também, que era uma grande equipe. O primeiro jogo era em Porto Velho, o segundo jogo em Ariquemes. E então eu fui escolhido para apitar o primeiro jogo. Foi eu, Lorival Domingos e o Almir Rego, eram os 2 auxiliares nesse jogo. E aí fizemos o jogo, e foi um grande jogo mesmo, uma grande final em Porto Velho. E esse jogo foi 0-0, me lembro como se fosse hoje, foi 0-0. Ao terminar o jogo, eu já estava certo que
eu iria, se fosse trabalhar de novo, eu ia ser auxiliar no segundo jogo. Como eu trabalhei no primeiro jogo, não tinha esse costume do mesmo árbitro apitar o segundo jogo. Isso já era certo? Isso já era certo, nós sempre aconteceu isso. Você já sabia dessa informação? Já sabíamos, porque ele era o grande árbitro. Era o árbitro principal da federação. O que destacava mais. Ele se destacava pela experiência. Estava nos melhores jogos, os jogos mais importantes. Exatamente, ele vinha do futebol amador, trabalhado em Copão da Amazônia. O Lorival Domingos era a nossa referência e eu estava começando, estava subindo. Já tinha uma certa experiência já. E como eu tinha feito um grande campeonato em 91, então o segundo, como eu falei, o segundo campeonato eu já tinha mais experiência e aí o professor Antônio Queiroz, que eu respeito muito pelo seu profissionalismo, me colocou nesse primeiro jogo, né? Porque eu tinha feito um grande campeonato também em 92. Ele me colocou nesse primeiro jogo da final, Ariquemes e Porto Velho. Então foi um grande jogo, uma arbitragem muito boa do trio e terminou o jogo. Ficamos no meio de campo, né, para cumprimentar os atletas, cumprimentar a comissão técnica, e vi que o professor Queiroz desceu da tribuna de honra no estádio Aloysio Ferreira e junto com os dois presidentes, na época era o presidente do Porto Velho, não me lembro o nome agora, mas me lembro do nome do presidente do Ariquemes, que era o vereador Alberi Ferraço, centro do gramado. O professor Queiroz, ao chegar comigo, ele cumprimentou os três e aí apertou minha mão e falou para mim essas palavras: professor Hudson, parabéns pelo trabalho, faça o mesmo trabalho que você fez aqui lá em Ariquemes. E aí eu falei para ele: sim, professor, vou fazer, auxiliando o amigo que o senhor escolher para apitar, porque como o Almir Rego e o Lorival Domingos tinham me auxiliado, um dos dois iria apitar em Ariquemes. No meu ponto de vista seria isso. E o professor Queiroz então disse para mim: não, vai repetir o mesmo trio lá em Ariquemes, você apita e o Lorival Domingos e o Almir vai lhe auxiliar. Então a escala do segundo jogo foi tida lá dentro do gramado, foi feita lá no gramado. Os dois presidentes e o presidente da comissão de arbitragem já fizeram a escala ali no meio do gramado. Isso para mim foi uma coisa que marcou. Foi inédita para mim. E quando eles entraram em campo e foram na sua direção, o que passou pela sua cabeça? Você pensava que eles iam questionar alguma coisa do jogo ou eles só estariam vindo ali mesmo para cumprimentar e fazer algum tipo de elogio? Porque você mesmo, o árbitro, quando ele apita o jogo, ele sabe que o jogo foi perfeito, entendeu? A condução dele e dos assistentes foi perfeita, então ele tem a cabeça dele tá 100%, ele sabe que ele não ficou devendo, então você já tinha essa concepção que eles estariam indo ali para fazer um elogio para você da partida que você atuou perfeito, ou você passou outra coisa pela sua cabeça? O Anderson, graças a Deus, eu tinha uma concepção muito, muito grande do trabalho que eu fazia e com os auxiliares que eu tinha. Eu me destacava muito pelo preparo físico que eu tinha, eu não dava margem para o atleta reclamar. Hoje a arbitragem mudou muito. A arbitragem brasileira, a arbitragem mundial mudou demais, né? Eu me preparava muito para os jogos, eu treinava muito, eu fazia muito preparo físico, então eu corria muito, eu estava perto da jogada, os 90 minutos eu estava a 5 metros da jogada, eu não dava margem. Então eu sabia que eu e os meus dois auxiliares, nós tínhamos feito um trabalho excelente. Eu sabia que eles iam ali apenas para cumprimentar a gente, como os atletas do Ariquemes e os atletas do Porto Velho, a diretoria, todos cumprimentaram. Então a gente sabia que eu tinha certeza que eles iam lá, mas não para fazer a escala, não para escalar o trio de novo lá em Ariquemes. Então aquilo para mim foi uma coisa marcante, marcou muito mesmo. Você não esperava na realidade, né? Não esperava de jeito nenhum. Eu não esperava. A sequência é igual você falou, você apitar o primeiro jogo, e o segundo jogo, o outro árbitro apitar, né? O que tinha mais experiência que seria o último jogo, né? No caso, 2 jogos, você apitava o primeiro e ele apitava o último jogo. Exatamente. Da final. Exatamente. E aí eu fui para Ariquemes com os meninos de novo, né? O Lorival Becão é aquela felicidade, aquele rapaz ele deixou muita saudade mesmo, porque ele, em momento algum, ele demonstrou que ficou chateado porque o professor não colocou ele,
e aquela coisa toda. Não, o Becão foi lá auxiliar na maior felicidade do mundo, né? Me auxiliou no jogo. O Ariquemes ganhou o jogo do Porto Velho, foi campeão. O Porto Velho entrou na justiça, né? Porque o Ariquemes tinha sido campeão, mas no que eles viram no regulamento tinha margem para um terceiro jogo, porque o regulamento, se eu não me engano, falava que era melhor de 5 pontos e o Ariquemes tinha feito apenas 4, tinha empatado em Porto Velho, feito 1 ponto, tinha feito 3 pontos em Ariquemes, fez apenas 4. E aí o Porto Velho entrou na justiça e o departamento jurídico deu ganho de causa para o Porto Velho para realizar o terceiro jogo. Aí o professor Queiroz escolheu o Lorival Domingos Lopes e eu fui auxiliar o Becão, o Lorival Domingos Lopes, lá em Ariquemes de novo. E o Ariquemes então sagrou-se campeão com essa melhor de 3, que foi 3 jogos no campeonato de 92. Isso é uma informação que hoje, quem está acompanhando hoje, que não é da época, até mesmo pessoas que eram da época, de repente não tem essa lembrança, uma informação interessante, né? Porque hoje todas as finais do Campeonato Rondoniense é 2 jogos, é um e outro, não existe 3 partidas. E essa em especial aí aconteceu a 3ª partida por esse motivo aí que você acabou de passar pra gente, né? Exatamente, Anderson. Foram 3 jogos, graças a Deus, a arbitragem nos 3 jogos, todos que trabalharam foram excelentes, sem problema de nada. Eu gostaria também, se tivesse tempo ainda, Anderson, nesse bloco, de destacar mais uma coisa marcante que ficou marcado para mim, se você assim permitir. Pode ficar à vontade. Foi um outro jogo, esse já da Copa do Brasil, não me engano de que ano, foi a CBF escalando árbitros locais para diminuir o custo das equipes, né? E esse jogo foi o time de Ji-Paraná contra um time do Mato Grosso chamado Barra do Garça. E como eu tinha um estilo de arbitragem, era muito rígido, eu era rígido em tudo, na parte disciplinar, eu não admitia atletas indisciplinados em campo, né, de jeito nenhum. E nesse jogo eu estou no meio de campo com os meus 2 auxiliares para começar o jogo e veio até mim um jogador do Barra do Garça, da equipe do Barra do Garça, o estádio lotado, coisa linda mesmo, em Ji-Paraná, no Veracruz. E ele, um rapaz alto, morenão, atleta, porte atlético mesmo, parece que ele tinha sido contratado do Rio de Janeiro para jogar no Barra do Garça, no Mato Grosso. E ele chegou em mim, me cumprimentou com aquela arrogância, né? Chegou e... boa tarde, professor. Boa tarde. Como é seu nome? Francisco Hudson. O senhor é da onde, professor? Eu falei, eu sou aqui de Rondônia. Eu ouvi falar. Eu quero ver se vai ter árbitro hoje aqui nesse jogo. E aí eu olhei para aquele rapaz e falei, tem árbitro aqui em Rondônia, sim, e eu vou mostrar para o senhor que tem. E aí eu procurei o atleta que era o capitão da equipe do Barra do Garça, identifiquei no meio daqueles jogadores que estavam em campo já, chamei o atleta e qual foi a surpresa desse atleta que tinha me cumprimentado? Eu falei para o capitão da equipe, boa tarde. Ele, boa tarde, professor. Eu digo, o senhor é o capitão da equipe do Barra do Garça, não é isso? Sim. Então o senhor avisa seu presidente, eu não me lembro agora o número do jogador, o senhor avisa o seu treinador que o atleta de número tal, eu falei o número do atleta, ele está excluído da partida, ele não vai jogar. E aí qual foi a surpresa? Todo mundo ficou, mas por quê? O que ele fez? Eu digo, eu não preciso dar nenhuma informação agora, depois eu relato na súmula. Ele cometeu um ato indisciplinar contra a arbitragem, ele está excluído da partida. Por que excluído? Porque não existe expulsão antes do jogo. Então a equipe vai substituir ele, vai contar uma substituição e ele sai, ele não é expulso, ele é excluído. E aí gerou aquela confusão, porque os atletas do Barra do Garça não queriam aceitar a minha decisão, o treinador também disse que não iria jogar, e eu, infelizmente, não podia tomar outra atitude. E aí, com muito custo lá, eles tiraram o jogador de campo e eu mostrei para ele que aqui em Rondônia tinha árbitro de futebol. E eu acho que ainda tem árbitro. Mudou muito a arbitragem de um tempo para cá, mas eu acho que ainda tem árbitros bons aqui em Rondônia.
E esse atleta, esse atleta chegou a te procurar depois? Você teve contato com ele? Eu sei que próximo, entendeu? Geralmente evita porque teve um desgaste ali entre você e ele, entendeu? Mas teve alguma de distância assim? Ele chegou a falar alguma coisa pra você depois da partida ou você não teve mais nem contato com ele? Você não viu mais esse atleta? Não tive mais contato com ele, nunca mais. Ele saiu, foi para o vestiário, porque nem no banco de reserva pode ficar, né? Então ele foi para o vestiário e graças a Deus o policiamento na época muito bom nos estádios, né? E o vestiário da arbitragem era de um lado oposto também. Terminei o primeiro tempo, fui para o meu vestiário, terminei o segundo tempo também e não tive mais contato com eles nem com ninguém dessa equipe. E qual foi o resultado desse jogo? Não me lembro agora, fugiu da memória. Ficou marcado isso aí esse fato que aconteceu e mostrando que era o meu estilo de trabalhar. Eu era disciplinador. Uma outra vez também eu fui atuar num jogo se eu não me engano, em Rolim de Moura, e ao entrar no estúdio agora com a equipe, e ao me ver, me cumprimentou e agradeceu com essas palavras: professor, muito obrigado porque o senhor veio, porque eu sei que hoje o meu time vai jogar e não vai apanhar em campo. Porque eles me conheciam, eu era disciplinador. Já sabia o jeito que você atuava, né? Exatamente. Já sabia das suas atuações já. E a gente aproveitando o gancho, mas eu vou deixar, não sei se você quer complementar aqui sobre essa parte que a gente está debatendo, dos momentos que você atuou. Você quer finalizar, que aí depois eu vou estar passando algumas imagens aqui do União Cacoalense e passando o resultado de 2 jogos que teve esse final de semana. Você pode ficar à vontade aí para finalizar essa parte. Eu só quero, Anderson, agradecer à Federação de Futebol, aos amigos que me ajudaram, o deputado Heitor Costa, como presidente da federação, para mim tem feito um grande trabalho na federação, com a sua amizade que ele tem na CBF. O Almir Belarmino, que é o diretor de futebol hoje, que foi árbitro de futebol junto comigo, tivemos alguns problemas no passado também, mas isso só fez com que a gente crescesse, tanto eu como o Almir. Já foi superado. Já foi superado. Meu grande amigo, ele e a sua esposa Márcia, que é uma referência na arbitragem de Rondônia, essa menina que tem crescido a cada dia na arbitragem. Então eu só tenho a agradecer a todos eles, ao seu Levi, que faleceu agora há uns dias atrás também, agradecer a todos eles, a federação, ao meu amigo Paulo, ao Lorival Domingo Lopes, ao Antônio Carlos Bicho, ao Floriano Vieira, a todos esses árbitros que me ajudaram, o Biraci de Jesus, só agradecer e dizer que Deus abençoe a todos eles e que eu vou estar sempre aqui agora em Cacoal para ajudar aqueles que precisam de algum apoio, alguma coisa na área do esporte, na área da arbitragem. Eu estarei sempre à disposição para ajudar. Certo. Eu que agradeço, se a gente vai dar continuidade no programa aqui, você vai estar com a gente. E agradeço muito aí o tempo que você dispôs de vir aqui, passar um pouco das suas experiências e passar informações que de repente tem muitas pessoas que não tinham conhecimento. Então eu agradeço muito a sua participação e a gente vai estar passando agora, aproveitando que a gente está falando de Campeonato Rondoniense, teve 2 jogos esse final de semana. O jogo entre União Cacoalense, que ele ganhou de 3-2 do Rondoniense, e Ariquemes de 2-1. A gente tem algumas imagens aí do jogo do Rondoniense, do resultado do União Cacoalense com o Rondoniense. Resultado de 3-2 para o União. Foi no Rolim esse jogo, Rolim de Moura. Isso aí é algumas imagens. Primeiro jogo e os 3 primeiros pontos do União aí. Aí o time, o elenco. Esse jogo foi União Cacoalense quem? Rondoniense. Rondoniense de Porto Velho, de Rolim de Moura. Não, Rondoniense de Porto Velho. Rondoniense de Porto Velho. Isso. É porque o Rolim é o Guaporé, só que ele não entrou esse ano. Uhum. Muito pouca torcida, né, Anderson? Se você olha no estádio, muito pouca presença da torcida. Então tem que haver uma
fazer alguma coisa para atrair de novo a torcida para os estádios, né? Assim, na realidade, Hudson, que a pandemia, na realidade, ela está sendo controlada agora, né? Acredito que deve ter controlado aí 80%, 90%, né? Porque quase todos foram vacinados. Então, acredito que agora vai voltar ao normal, né? Porque isso aí é o começo do campeonato. Então, de repente, nos próximos jogos aí, a torcida vai estar comparecendo com mais... E esse jogo também, por que que eu tô meio desligado um pouco desse campeonato esse ano, eu não tive muito contato ainda com os amigos da federação. Certo. O União mandou esse jogo em Rolim de Moura, o estádio aqui não está pronto ainda, o que houve? Então, a informação que eu tenho, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu vou passar a informação que chegou até mim, que o estádio não estava apto a ter jogo, devido às fortes chuvas, né? Então estava muito danificado e o pessoal, a direção, os diretores, o presidente da União, quem está à frente, preferiu jogar esse jogo para Rolim de Moura. Eles achou melhor fazer em Rolim de Moura. Pois é. Então, de repente, por esse motivo que a torcida não compareceu, né? Porque se o estádio aqui tivesse pronto, tivesse adequado para a partida, acredito que o público seria melhor, né? Porque é em casa, né? Aí o público seria melhor do que esse público que teve ali, que realmente eu estava observando ali pouca torcida mesmo, pouca gente. Pois é, mas tem que haver uma assim, as autoridades de Cacoal, eles têm que dar um jeito olhar mais, né? O mais rápido possível pelo estádio, pelo time, porque a população de Cacoal, eles gostam do futebol. Eu trabalhei tantas vezes aqui em Cacoal, em grandes jogos do União Cacoalense, e sempre os estádios cheios, coisa linda mesmo. Então tem que arrumar logo o estádio aqui, porque a população está sentindo falta. Eles querem vir para o estádio assistir o time do coração, né? Mas eu acredito que o pessoal que está à frente aí do União aí, o diretor, o presidente aí, quem está à frente, eu acho que deve estar correndo atrás disso aí para ter essa melhoria mesmo e o estádio tá apto para os jogos, né? Porque o interessante é a equipe jogar em casa, né? Quando joga em casa tem a força da torcida, entendeu? Tem o próprio estádio que eles têm o conhecimento ali, entendeu? Treina, né? Acostumado a treinar no estádio, então acredito que jogar em casa tem essa força, né? Da torcida e mais esse conhecimento ali entendeu? Do estádio ali. Acredito que para as equipes que jogam em casa é bem melhor mesmo. A gente vai estar indo para o intervalo, Hudson, e a gente vai estar voltando depois para a gente comentar aqui sobre o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Chegou a hora da retomada. Prepare-se para as oportunidades do mercado com a graduação EAD da UniaSelv. Aqui você tem encontros semanais com tutor exclusivo por turma, o que faz toda a diferença no seu aprendizado. E ainda pode estudar quando e onde quiser, até pelo celular com navegação patrocinada. É EAD com nota máxima no MEC e mensalidades super acessíveis. Inscreva-se já no UniaSelv Léo App ou em uniaselv.com.br. UniaSelv. Vem aí! Primeira Copa Gymbet RO Estadual de Futebol Society. Serão 16 equipes e vagas limitadas. Premiação do primeiro ao terceiro lugar. Primeiro lugar, R$7.000. Segundo lugar, R$3.000. Terceiro lugar, R$1.000. Para maiores informações, entre em contato com o nosso amigo Diogo, gerente da Gymbet RO, pelo telefone 99316 5192.
Voltando aqui no debate bola com o Anderson, a gente vai dar continuidade, Hudson. A gente vai estar passando algumas imagens. Eu sou flamenguista, Hudson. Fui lá acompanhar esse jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Foi a primeira vez que eu assisti um jogo ao vivo e já estão até considerando aí pé frio, meus amigos. Isso é pé frio. A primeira vez foi lá, primeiro jogo e o Flamengo perde. Aí eu mesmo fiz a imagem com o meu celular do aquecimento aí, ó, esse é o aquecimento do Flamengo. Eu sou tão flamenguista, não deveria, né? Aqui eu deveria ser parcial, que é o programa Debate Bola com o Esportivo, só que eu sou tão flamenguista que eu até esqueci de fazer a imagem da equipe do Atlético Mineiro aquecendo. Aí peguei mais a imagem do Flamengo ali, ó. Aí a gente vai estar passando algumas imagens aqui, depois a gente vai estar falando, comentando sobre o jogo, sobre as penalidades. Olha o Marinho lá, o Marinho com a bola, não entrou na partida, não sei porquê. Pedro ali também, ó, os dois próximos na tela ali, os dois que não entrou na partida. O pessoal tá reclamando demais. Aí o momento do aquecimento. Aí, ó, lotado, 90% ali torcedor do Flamengo, uns 10% do Atlético. Só não lotou o estádio que eles não liberou, não liberou 100% das arquibancadas. Esse aí é alguns lances do jogo. Ó. Arrascaeta ali com a bola. Ó. Esse aí é alguns lances da partida. Gabigol, Rodinei, o Ilharão que errou o pênalti. Aí, ó. Esse aí foi o momento do gol, que o Flamengo empatou o jogo. Tava perdendo de 1-0 e empatou o jogo. Foi o momento do gol isso aí. Esse aí foi a filmagem de alguns pênaltis que eu filmei. Chegou o momento, disse que eu não quis mais filmar, que eu já fiquei estressado, fiquei nervoso de tanto povo errar e goleiro defender, aí eu desisti. Então as últimas penalidades eu nem filmei algumas. Aquela, se não me engano, aquela primeira foi do Diego, né? Diego Ribas, a primeira lá. Esse aí foi o pênalti perdido. Esse aí foi o goleiro do Atlético, ele isolou. Os dois goleiros isolou. E o zagueirão do Atlético também. Godinho, né? Aí, ó. Jogaram a bola lá pra torcida. Esse aí ele converteu. Bem batido no campo. Esse pênalti do Vitinho, não sei se foi esse que o goleiro pegou, porque o primeiro ele fez. Já no alternado ele errou. Esse ele fez, o Vitinho. Já na batida alternada ele errou. Algo que eu não me lembro, Hudson. Não me lembro em outra partida, tantos jogadores, uma cobrança de pênalti, tantos jogadores baterem, muitos converteram e muitos erraram, entendeu? Não me lembro uma partida que teve umas penalidades parecidas com essa aí. Essa aí foi o Hulk que fez, né? Converteu, isso aí foi a abertura. As equipes perfiladas lá pro Lino. Então, alguns lances lá. Eu como torcedor do Flamengo, não é que eu fiquei decepcionado, não fiquei não, entendeu? Porque eu vi um jogo
um jogo bem disputado com duas equipes consideradas melhores, uma das melhores, né? O Palmeiras está ali também como a terceira equipe, mas as duas equipes consideradas grandes equipes do futebol. Não fiquei decepcionado, não. Foi a primeira vez que eu assisti, entendeu? Nunca tinha assistido ao vivo. Só que algo que deixou eu... Dois motivos, como torcedor, tô falando como torcedor. Dois motivos que me deixou decepcionado foi por que o técnico botou o Marinho e nem o Pedro, botou outros jogadores, não entendi. E também as penalidades lá, aquelas isoladas que o próprio Godinho, entendeu? Um jogador de alto nível, zagueiro de seleção. Aí dos dois goleiros eu não digo nada, porque o goleiro não tem a obrigação dele é catar, bater pênalti e é para poucos, né? O Rogério Ceni é um dos melhores que eu vi. Até hoje nunca vi um outro bater. Agora, os outros jogadores que ganham, que treinam, ganham salários altíssimos, batendo pênalti horrível, igual o do Ilharão, cara, batendo no meio. A gente que acompanha o futebol amador aí, a gente vê disputas de penalidades, entendeu? Que não pode nem comparar com essa que teve muitos erros. E você que foi árbitro aí, que acompanhou, até mesmo apitando alguns jogos que foi para penalidade, o que você tem a dizer dos erros? Vamos bater nos erros das penalidades. Aí depois, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre o jogo, você tá à vontade aí. Mas eu, no meu ponto de vista, entendeu? Eu já joguei bola, entendeu? Até hoje eu jogo, só que já no Master, né? Então eu achei, entendeu? Horrível as batidas de pênalti ali. Achei algo horrível, entendeu? Muitos pênaltis mal batidos. Ô Anderson, eu quero deixar claro aqui que eu sou amante do futebol bem jogado. Eu gosto do futebol bem jogado. Eu gosto do Flamengo, eu gosto do São Paulo, eu gosto do Atlético, do Santos. Então, eu quero falar um pouquinho do jogo, depois eu falo da penalidade, Anderson. Eu não vou entrar primeiro na penalidade. O que eu vi no jogo Flamengo e Atlético, um grande jogo. Um jogo bem disputado, em que quem errasse menos era campeão. Isso aí, estudado, né? Um jogo de quem errasse menos era campeão. Eu vi um Flamengo melhor do que o Atlético. Só que o Flamengo está um time sem responsabilidade. Eles não estão com responsabilidade de ser campeão. Você acha que é só responsabilidade ou está faltando vontade também? Os dois agregados? Falta os dois. A gente tem visto isso há algum tempo já. O Flamengo ele tem saído de algumas competições por incompetência dos seus atletas. Ele saiu da Copa do Brasil, se eu não me engano, de 2020, porque o Hugo foi driblar um jogador do São Paulo, perdeu a bola e tomou o gol. O Flamengo foi desclassificado da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu a Libertadores porque a incompetência daquele Andrés, para mim ali não é erro, para mim é incompetência do jogador que pisou na bola e entregou o gol para o Palmeiras num momento também em que o Flamengo estava jogando melhor. Crucial da partida. E contra o Atlético Mineiro também o Flamengo estava melhor no jogo e por incompetência dos seus jogadores tomou o segundo gol, cedeu o empate para o Atlético Mineiro. Por que eu falo incompetência? Porque o atleta que cabeceou a bola para o meio do gol, ele estava sozinho, não tinha marcação. Não pode, um jogo daquele nível, deixar um atleta atrás, sozinho, cabecear para o meio, quando o Hulk pegou também a bola praticamente sozinho, ajeitou com o joelho e bateu para o gol sem chance para o Hugo. E sem dizer que o técnico está escalando 3 zagueiros. Né? Então, tanto eu vejo incompetência da equipe do Flamengo, incompetência. Não é que os atletas são ruins, porque ali só tem jogador de nível. Os jogadores do Flamengo é só jogador de nível. E falando do Atlético Mineiro também, só tem jogador de nível. Aqueles meninos ali, todos sabem jogar bola, todos são bons. Então você não pode ter falha nenhuma. O Atlético marcou bobeira, o Flamengo fez 2. O Flamengo marcou bobeira, o Atlético fez 2 gols, né?
E aí vamos entrar nessa cobrança de pênalti. Que vergonha para o futebol brasileiro. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para você antes da gente entrar na parte da penalidade. Você falou dos jogadores, mas você acha que um pouco, entendeu, dessas derrotas passou pela mão de quem esteve à frente do Flamengo como técnico, ou você acha que a culpa maior é dos jogadores por não ter concentração, igual você falou, por irresponsabilidade? Deixa eu te falar, Anderson. Eu tenho acompanhado os jogos do Flamengo. Rogério Ceni, Renato Gaúcho e agora esse outro rapaz. Antes veio o Domenech, né? Domenech, mas eu falo dos dois últimos. Rogério Ceni e Renato Gaúcho. Certo. E esse outro rapaz de Portugal, Paulo Sousa. Para mim, não teve mudança nenhuma. Não teve mudança no estilo de jogo. De treinador para treinador, o único que eu vi mudança de estilo de jogo na equipe do Flamengo foi do Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve mudança em que hoje não consegue mais ter aquela mudança. Então, o mesmo estilo de jogo, não teve nada. Os atletas sabem jogar, mas não tem um estilo de jogo. Você vê aquilo ali, a mesma coisa. Do jogo passado, do ano passado, o Flamengo continua do mesmo jeito, não tem. Você não vê uma jogada ensaiada, de uma falta, de um escanteio. Os escanteios são sempre batidos do mesmo jeito, as faltas são sempre batidas do mesmo jeito. Você não vê jogadas ensaiadas para dizer, o técnico ele está fazendo isso aqui diferente. Eu não vejo nada de diferente. Eu vejo os jogadores do Flamengo individualmente são bons, erram individualmente, e quando erram, entregam o ouro para o time adversário, é isso que tem acontecido, né? E eu não vejo um treinador brasileiro faria o que esse rapaz está fazendo. Eu não sei se amanhã ou depois vai mudar. Tá, mas na sua opinião, você acha que é por pouco tempo que eles estão ficando? Porque, queira ou não, aqui no Brasil a gente tem a política, né, do treinador. Ele tem o tempo dele, né? E o tempo dele para ele ficar à frente de uma equipe é vitória. Então começou a empatar, a ter derrotas, então o tempo dele é curto. Você acha que é o tempo ou você acha que os técnicos estão chegando e não estão fazendo um diferencial? Anderson, se ele não fizer diferença dos outros que já passaram para o Flamengo, pelos dois últimos que passaram, se ele não fizer diferente e 2, 3 derrotas aí, a diretoria já começa a pensar em mandar embora, porque o Flamengo é assim, não só o Flamengo, é o futebol brasileiro, é o Flamengo, é o Atlético, é o São Paulo, não teve vitória, começa a mandar embora, e isso aí era um jogo muito importante para o Flamengo, é a Supercopa que o Flamengo queria ser tricampeão. Então agora a pergunta vem, com dois jogadores de nível, para mim, um dos dois melhores jogadores do Flamengo, é o Pedro, que para mim é o melhor centroavante do Brasil, é o Pedro, né? E no banco, não entrou no jogo, não colocou o Marinho também, que é um excelente jogador. E por que não colocou esses jogadores? Colocou o Vitinho. O Vitinho, para mim, eu não sei o que está acontecendo. Os dois melhores jogadores do Flamengo de ataque, Marinho e Pedro, não entraram no jogo e tirou o Arrascaeta, porque o Arrascaeta mesmo cansado, ele estava mandando no jogo. Ele estava armando todo o Flamengo, só se ele pediu para sair. Né? Eu vejo muito as pessoas falar, principalmente torcedores do Flamengo, que falam que o Arrascaeta, mesmo ele cansado, entendeu? É um jogador que não se tira, porque é um jogador diferenciado. Entendeu? Qualquer momento ele pode deixar um jogador na cara do gol do Flamengo, ele pode fazer um gol, ele pode decidir o jogo. Então é um jogador, na realidade, intocável. Só se ele estiver mal mesmo durante a partida ou se machucar. Caso contrário, tem que manter ele durante a partida até no final. Seria isso, então? Para mim, quem perdeu o jogo ontem foi o treinador. Nas mexidas. O treinador, nas suas mexidas, ele perdeu para o Atlético. Mesmo porque o Atlético, se você vê o jogo, se você assistir o jogo, eu assisti para mim comentar o jogo, não como um torcedor, que nem você mesmo já falou que é torcedor, fanático e tal. Não, eu assisto para mim comentar o jogo, né? Eu assisto com a visão. Então, o que eu pude ver?
é que ele mexeu errado, ele não podia ter tirado o Arrascaeta mesmo cansado, só se ele pediu para sair. O Everton Ribeiro, ele não tem feito grandes jogos pelo Flamengo e ontem ele fez um grande jogo também, eu não teria tirado o Everton Ribeiro, porque ele estava muito bem no jogo, né? Então, porque se você perceber, o Atlético ele se entregou no jogo, faltando uns 20 minutos para terminar o jogo, quando o Atlético fez o gol do empate, eles começaram a fazer cera. Começou a cair, o goleiro começou a segurar e tal, para quê? Para levar para pênalti. Isso demonstrando o quê? Que eles estavam entregues. E nesse momento que eles estavam demonstrando que estava entregue, o treinador me tira os 2 melhores jogadores do jogo, que era o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E aí eu fico só na dúvida, será que eles pediram para sair? E aí me coloca quem? O Vitinho, que é um jogador limitado. O Vitinho é bom de bola também, mas é limitado. Por que não colocou os 2 meninos se ele queria ganhar o jogo mesmo? E já jogando com 3 zagueiros, ainda bota o Léo ainda, né? O outro zagueiro parece-me que pediu para sair. Por isso que entrou o zagueiro. Ele machucou, não foi isso? E aí o Léo Pereira entrou no jogo. Mas eu queria falar dos pênaltis, Anderson. Sim. Para você ver, as duas que é considerada pela mídia, não só do Brasil, mas eu acho que da parte esportiva de futebol do mundo, hoje as 2 equipes, as 3 equipes de nível no Brasil, assim, as melhores, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, aí você vê 2 equipes de nível mundial fazer o que fizeram ontem. Para mim foi a maior vergonha do futebol brasileiro, o que aconteceu ontem lá em Cuiabá. Você acha que marcou negativamente? Marcou o futebol brasileiro, marcou o futebol brasileiro negativamente, porque os 2 times jogaram um grande futebol e aí começa aquelas cobranças de pênalti e que vergonha para o futebol brasileiro, né? O Flamengo teve 4 oportunidades e decepcionou a sua equipe. O Atlético teve também suas oportunidades e decepcionou a sua equipe. Então, ganhou aquele que foi menos incompetente, que foi o Atlético. Não dizendo que o Atlético não foi incompetente, porque foi muito incompetente também o Atlético, mas o Flamengo conseguiu ser mais incompetente do que o Atlético e jogou o título fora 4 vezes, né? 4 vezes. O Hugo, ele poderia ter saído ontem de campo como o herói do jogo, né? Ele perdeu a Copa do Brasil, ele entregou a Copa do Brasil lá, que ele tentou lá no passado, ele tentou driblar o atacante do São Paulo e entregou o gol, o Flamengo saiu, então ele ficou manchado com isso. E ele está manchado, e ele vai ficar manchado pela torcida do Flamengo. O resto da sua vida, nunca ninguém vai esquecer aquilo que ele fez. E aí ontem ele podia ter tirado essa mancha. Ele defendeu o pênalti e podia ter feito o gol Era hora de se consagrar. Era hora de se consagrar. Aí ele me faz aquilo, me bate o pênalti lá na torcida, né? É aquilo que você falou. Ah, mas não tem responsabilidade? A responsabilidade tem que ser dos jogadores, porque o goleiro geralmente não sabe. Não, os goleiros, eles têm que treinar. O Rogério Ceni ficava horas e horas batendo falta e pênalti. Então ele tem que treinar. Ele está sujeito a qualquer momento ele passar por isso. E se ele com certeza tivesse treinado bastante, que nem treina o Gabigol, que nem treinava o Rogério Ceni, que nem treinava o Marcelinho, que nem treinava o Zico para bater falta, então se ele tivesse treinado bastante, ele tinha convertido aquele pênalti, não feito o que ele fez. E hoje ele seria o herói da nação rubro-negra, né? E ele continua com a mancha, agora a mancha dobrada, né? Mas eu também, Anderson, eu queria destacar nesse jogo do Flamengo uma coisa que talvez a mídia brasileira não fala, eu não sei porquê, mas eu queria destacar aqui sobre a arbitragem do jogo de ontem, sobre o Daronco. Fez não vou dizer que foi um excelente jogo, mas foi um bom jogo que ele fez. Um bom por quê? Poderia ser excelente, mas ele prejudicou. Não estou falando porque se tivesse prejudicado também o Atlético em lances capitais, eu iria também aqui falar, mas o que eu vi foi um lance só, que foi um lance capital, que nem falta ele deu, e que eu fico mais impressionado é que o VAR não se pronunciou sobre isso. O VAR não chamou o Daronco e o lance era para cartão vermelho. Na minha larga experiência de arbitragem,
o lance era para cartão vermelho. Quando a bola é lançada para o Bruno Henrique no meio de campo e o zagueiro do Atlético pega com as duas mãos na bola. Ele meteu as duas mãos, não foi que a bola bateu na mão dele, ele meteu as duas mãos na bola para evitar que o Bruno Henrique passasse à frente. Porque se o Bruno Henrique passa à frente ali, a gente conhece aquele jogador, ninguém pegava mais o Bruno Henrique. Se ele ia fazer o gol, é outra história. Mas ali ninguém segurava mais o Bruno Henrique e ele iria então na cara do gol do Everton, se eu não me engano, o goleiro Então, na sua opinião, ali o Flamengo foi muito prejudicado. Ali o árbitro teria que parar o jogo e teria que aplicar o cartão vermelho para o Atlético, porque parou um ataque promissor de gol para o Flamengo. Então, naquele momento ali, o Daronco prejudicou a arbitragem, o Flamengo. Não só o Daronco, como toda a equipe de arbitragem, porque é uma equipe de arbitragem. O Daronco errou, mas como tem o VAR teria que parar o jogo, chamar o Daronco, ele teria que ir na tela da televisão, analisar o lance, voltar e dar o cartão vermelho para o jogador do Atlético Mineiro. E nada disso foi feito, né? Simplesmente não deram falta, ninguém chamou, passou batido aquilo ali. E isso não pode acontecer. Foi um ponto negativo no jogo do Flamengo e Atlético. Então, a sua observação, então, dos batedores de pênalti ali, tipo, um exemplo, Godin, os goleiros a gente não conta o goleiro. Conta os goleiros, é que eu nem falei, Anderson, eles têm que treinar, cara, é atleta. Agora, eles são atletas, eles estão sujeitos àquilo ali. Os dois goleiros foram incompetentes. Agora, a responsabilidade do Godin, o Ilharão, até mesmo os outros atletas, Vitinho, que errou gol, era, assim, na sua opinião, a mesma responsabilidade dos goleiros e desses jogadores era a mesma? Então. A mesma responsabilidade. Todos foram incompetentes, todos foram de uma incompetência impressionante, todos eles, todos que bateram errado ali, porque você errar um pênalti, é normal você errar, isso é normal. O Neymar errou um pênalti, acho que sexta-feira ou foi sábado, que coisa horrível aquilo que o Neymar fez, que coisa horrível, né? Então, mas dentro do jogo você errar, mas você errar 4 pênaltis, é de uma incompetência muito grande, porque o Godinho ir lá e chutar para fora é normal. Um jogador chega lá e bater um pênalti, como eu falei, o Neymar errou, é normal. Mas 8 jogadores erraram. Foi algo que eu também... É uma coisa que... Não me lembro a última vez que eu vi. É uma coisa de gozação para o mundo do futebol. Você imagina lá na Europa, a negatividade que o Brasil hoje ficou com os 2 melhores times do Brasil errarem 8 pênaltis, se eu não me engano. Numa cobrança de 16 pênaltis que foi cobrada, erraram 8. Ou foi 7 que eles erraram? Que é isso? Quase 50% de erro. É uma incompetência muito grande. Os treinadores têm que botar esses jogadores todos para bater pênalti, bater todo dia, para ver se eles aprendem. Porque eles ganham milhões por mês, por ano, para fazer aquilo ali. E aí chega na hora que o time precisa, chega na hora que o Atlético precisou dos seus atletas, eles erraram. Chega a hora que o Flamengo precisou, eles erraram. E o mais competente foi lá e ganhou dos incompetentes. É isso aí. A gente vai estar encerrando, Woods, aqui o Debate Bola dessa noite, Debate Bola com o Anderson, e eu vou deixar para você fazer suas considerações finais aí. E a próxima segunda a gente vai estar aí de novo com o programa ao vivo, Debate Bola com o Anderson, no Facebook e no YouTube. Aí você fica à vontade para fazer suas considerações finais aí. Ô Anderson, só desejar uma boa noite a todos que nos assistiram e nos acompanhem sempre aqui no Debate Bola todas as segunda-feira. Um abraço a todos e vamos sempre estar aqui junto com o Anderson falando do futebol profissional de Rondônia e um pouquinho também do futebol nacional e da arbitragem também. Um abraço, fiquem todos com Deus. Eu agradeço também a oportunidade que eu dei para você, é a segunda oportunidade que eu te convidei e você teve aqui, falando um pouco sobre a arbitragem, agora dessa vez a arbitragem mais com o futebol rondoniense, informações que nem todos
tenho e você teve aqui passando, né, o conhecimento seu. Eu agradeço muito e obrigado por ter aceitado o convite e se tiver outra oportunidade eu vou estar estendendo e desejo muito que você venha aqui para fazer esse bate-bola com o Anderson aqui. E obrigado a todos que tiraram um tempo seu aí para estar acompanhando o programa aqui, Debate Bola com o Anderson. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira com o programa.